Após mais de 130 anos da proclamação da República, as memórias daquele tempo parecem ter desaparecido das mentes dos brasileiros. A história, distorcida e manipulada, muitas vezes ensina que Dom Pedro II era apenas um velho cansado e que a República era a solução derradeira para salvar o país de uma família que vivia no ócio, cercada de luxo dentro de palácios no Rio de Janeiro, enquanto o Brasil afundava. Essa é uma grande mentira que gente sem compromisso com os fatos insiste em contar, inclusive nas escolas. Hoje irei contar para vocês o quão honrado e grande foi o homem tímido de longas barbas brancas que governou esse país por 49 anos com muita sabedoria e honestidade, sendo constantemente reprimido, atacado e injustiçado pelas elites brasileiras que queriam a todo custo poder, mesmo se isso custasse o sangue de outros brasileiros. O peso da coroa caiu sobre o garoto Pedro, de 5 anos, quando seu pai, o imperador Dom Pedro I, renunciou à posição devido a uma série de pressões que vinha sofrendo, principalmente desde a morte de sua primeira esposa. Quando a imagem do imperador já não podia ser sustentada no trono, o destino do menino Pedro mudaria para sempre devido a um grito entre os membros da corte que dizia: "Viva Dom Pedro II, imperador do Brasil!" Dom Pedro I deixou o garoto como uma herança para o Brasil. Partiu para Portugal e nunca mais voltou. Uma criação pública que é muito vista nos diários iniciais do Dom Pedro II. Parece que ele está sempre escrevendo, tendo alguém observando ele. Né? Ele já, desde pequeno, desde criança, ele percebe que ele não é... a vida dele não pertence integralmente a ele. Ele é um ator num palco, sendo visto por todos os olhos e sendo julgado por todos os olhos, e ele tem consciência disso. De acordo com a lei brasileira, o jovem imperador só podia assumir o posto quando completasse 18 anos. Dom Pedro II não teve direito de escolher qual caminho seguir. Seu destino era guiar o Brasil. O peso e a esperança de toda a nação repousava sobre os fracos ombros de uma criança. A infância de Dom Pedro II foi triste e solitária. Seus únicos amigos eram os livros, que enchiam seus olhos de brilho e agregavam conhecimento. O período regencial, que deveria compreender os anos faltantes para que o imperador completasse 18 anos, foi extremamente conturbado, com uma série de ameaças de rachas na nação. As disputas pelo poder ameaçavam incendiar o Brasil. No Palácio de São Cristóvão, as coisas não eram diferentes. O regente responsável pela guarda do imperador mantinha no cargo certa autoridade, como se fosse quase um tipo de imperador interino. Disputas maquiavélicas, golpes, mentiras, traições, tudo isso rondava o imperador, que não era visto como um ser humano, mas apenas como uma fonte de poder para a gente interesseira. Temendo um colapso no Brasil, que poderia ocorrer saindo inclusive de dentro do palácio, um grupo de políticos e nobres orquestraram com o apoio popular o chamado golpe da maioridade. Em 23 de julho de 1840, o irmão do José Bonifácio, o Antônio Carlos de Andrada, foi até o Palácio de São Cristóvão, perto do Campo de Santana, e disse para o Dom Pedro II: "Nós vamos decretar a sua maioridade na marra." E levou o Dom Pedro para uma varanda, e no Campo de Santana já havia 8.000 pessoas que cantavam e gritavam a seguinte marchinha: "Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, o país dispensa a lei e viva a maioridade." Apesar de jovem, sua figura conseguiu consolidar o Brasil, dando fim aos movimentos separatistas. À medida que Dom Pedro II amadurecia,
Era possível ver que o imperador se tratava de um homem sábio, sensato e cauteloso, que confidenciava em seu diário sua preocupação em cumprir o que chamava de dever para com a pátria e o bem-estar dos menos favorecidos. O maior desafio e tristeza do imperador era a escravidão. Dom Pedro II nunca enxergou os negros de forma preconceituosa e jamais os inferiorizava. Apesar de buscar formas para acabar com a escravidão, uma grande barreira fora criada pelos outros poderes do país, principalmente pela elite cafeicultora. Faziam de tudo para manter seus negócios, que a cada dia eram mais e mais manchados com sangue de irmãos brasileiros privados do direito de serem livres. Vale ressaltar que Pedro nunca possuiu um único escravo. Os serviçais do palácio eram remunerados e, com frequência, comprava cartas de alforria com recursos próprios. Apesar de sozinho não ser capaz de acabar com esse modelo abominável de comércio de vidas, o imperador buscava de todas as formas enfraquecer politicamente as leis que sustentavam, chegando inclusive a ameaçar abdicar a coroa se nada fosse feito pelos escravizados. Em uma monarquia parlamentarista, o imperador não é absoluto. Em outras palavras, não bastava a vontade de Dom Pedro II. Apesar de possuir um grande poder, não era possível tomar decisões monocráticas. O imperador agia de forma suprapartidária, mantinha o equilíbrio da nação. Mesmo não conseguindo tudo que almejava, seu poder servia como uma barreira que impedia os poderosos de tomarem completamente o poder. O homem de voz baixa e barbas brancas sabia como exercer sua influência para manter na jaula ou enfraquecidos os homens sedentos de poder e sede de sangue que rodeavam a capital do Brasil. O Brasil era uma grande fazenda cafeicultora, mas o imperador, homem muito à frente do seu tempo, insistia que a base para formar um cidadão melhor estava no estudo. Em um país de analfabetos, o imperador e sua família investiam até mesmo recursos próprios para arte, cultura, criação de escolas e no financiamento estudantil de jovens prodígios. Quem quer bajulá-lo, né? Então, se oferecem de dar uma estátua para ele, ele fala: não, eu não quero que vocês gastem dinheiro com a estátua, eu prefiro que vocês construam uma escola. Ainda patrocinava o investimento em linhas férreas, telégrafos, energia elétrica e infraestrutura. Trocava correspondências com grandes artistas, políticos e inventores de todo o mundo, mas tratava com igual respeito e carinho as pessoas simples que por ele passavam na rua e o saudavam de forma respeitosa. O povo amava Dom Pedro II, que sempre era muito modesto e evitava homenagens ou qualquer solenidade. Mais que o imperador, era um grande mestre, que ensinava com o próprio exemplo, evitava populismo, jamais aceitou aumento de salário e correspondia ao amor do povo trabalhando incansavelmente pelo Brasil. Prefiro perder a coroa do que tolerar a continuação do tráfico de escravos. A posição firme do imperador contra a escravidão e suas contínuas interferências nos bastidores para atrapalhar os escravocratas criou uma forte oposição por parte dos poderosos. Um ano após a ameaça clara feita na fala do trono, o imperador finalmente conseguiu o que mais queria. Apesar de muito doente, cuidando de sua saúde na Europa, Dom Pedro II chorou de alegria dizendo: grande povo, ao receber a notícia que a princesa regente Isabel havia assinado a Lei Áurea, que aprovava a libertação incondicional de todos os escravos do Brasil. A retaliação viria rápida e o imperador sabia disso. O minúsculo Partido Republicano surfou na onda de indignação dos poderosos para ganhar força. Os escravocratas estavam indignados.
Vidas negras para eles eram apenas mercadorias que foram tomadas pelo Império do Brasil. Eles cobraram indenização pela perda e escutaram o não da coroa. A situação não ficou boa. A gota d'água veio quando o imperador, que já era um senhor enfraquecido e doente com 60 anos, tornou público que almejava criar um plano de indenização para os negros, onde o Estado repatriaria e distribuiria terras para os ex-escravizados poderem começar suas vidas de forma digna. Os latifundiários, em desespero, inflamaram oficiais de alta patente do exército que nutriam rancor do imperador e do império desde o fim da Guerra do Paraguai, pois alegavam que não receberam o prestígio político que mereciam. No final, a bomba relógio estava armada. Elites indignadas por causa do fim da escravidão e da possível perda de terras que seriam dadas aos negros, marechais e comandantes com orgulho ferido querendo prestígio e uma imprensa maldosa controlada pelos poderosos atacando continuamente o imperador. A queda era questão de tempo. No dia 15 de novembro de 1889, o Paço Imperial foi cercado por militares, latifundiários e meia dúzia de republicanos que, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que dizia ser amigo do imperador por muitos anos, aplicaram um golpe de Estado e tomaram o país à força, sem qualquer envolvimento ou participação das camadas populares. O povo ficou atônito, sem entender o que estava acontecendo. As elites civis e militares destituíram do trono, depois de 49 anos, um homem justo, íntegro e honesto, para alimentarem sua arrogância e ganância. Após várias discussões sobre o que fazer com o imperador e sua família, chegaram a ponto de cogitar o assassinato de todos, mas acabaram por decidir expulsá-los do país, uma vez que o extermínio do imperador, que era tão querido pelo povo, poderia resultar em uma revolta civil e no fim do projeto da república que iria proteger os seus desmandos. A marinha e militares de várias alas da nobreza ofereceram imediata resistência, que foi negada pelo imperador, que aceitou sair do Brasil com sua família, pedindo aos apoiadores que evitassem um combate que resultaria em derramamento de sangue brasileiro. 2 dias após a proclamação da República, Dom Pedro II partiu com sua família para a Europa, sem levar nenhum centavo no bolso da indenização indigna proposta por Deodoro da Fonseca. Bolso vazio, coração triste, mas consciência tranquila. Enquanto seguia pelo oceano o triste ex-imperador, nascia a República, que pelos anos seguintes levaria o Brasil a provar o fel amargo de assaltos, golpes, assassinatos, desrespeitos e ditaduras. Muitas dessas canalices podem facilmente ser vistas até os dias de hoje. 3 semanas após chegar na Europa, a imperatriz Teresa Cristina, chamada Mãe dos Brasileiros, faleceu. Seu marido, que por toda a vida serviu o Brasil, não tinha condições financeiras para sepultar a sua esposa, dependendo de amigos para custear o funeral e o sepultamento. Dom Pedro II nunca desviou dinheiro, jamais acumulou riquezas para si ou para seus parentes. Algo muito diferente do que vemos hoje em dia. Depois de sepultar a esposa, Dom Pedro II partiu para a França, onde viveu seus últimos anos em hotéis simples e sendo ajudado financeiramente e emocionalmente por amigos. Eram dias muito tristes, onde o imperador lamentava não poder voltar para o Brasil que tanto amava. Cada momento de angústia foi confidenciado em seu diário. No dia 5 de dezembro de 1891, após uma forte pneumonia, partia desse mundo o homem que mais amou o Brasil e as pessoas que aqui viviam. A Majestade Imperial, Dom Pedro II, Imperador Perpétuo do Brasil. Suas últimas palavras foram: que Deus me conceda esses 2 desejos: paz e prosperidade para o Brasil. No leito de morte, sobre sua cabeça foi deixado um livro, simbolizando que mesmo após a morte, sua mente repousaria para sempre
no conhecimento. No armário de seu quarto, no hotel, foi encontrado sacos com terra e um pedido escrito pelas suas mãos. É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. A princesa Isabel optou por um funeral discreto, mas o governo francês insistiu em dar ao imperador um funeral de Estado. Dom Pedro II recebeu todas as honrarias e pompas que, por ser muito humilde, sempre negou receber em vida. Foi velado como merecia ser, em uma carruagem real, com honras de Estado que todos os reis, papas e estadistas europeus recebiam. A República Brasileira tentou abafar o máximo possível, pois ficaram humilhados ao ver que o ex-imperador, mesmo morto, era muito maior do que toda a estrutura republicana montada. Os republicanos não foram capazes de inibir a tristeza e luto do povo, que lamentou profundamente a morte de seu grande imperador. Mesmo quando sua coroa foi tomada, não conseguiram tirar-lhe a sua majestade. A história da República Brasileira é uma grande perversão. Hoje os jovens se inspiram em supostos heróis, mitos, revolucionários, músicos e nos mais variados pseudos intelectuais, acabando por ignorar suas origens, sem saber que o maior de todos os heróis tinha sangue verde e amarelo. Em 1920, o presidente Epitácio Pessoa revogou o decreto que bania a família imperial do Brasil e, a pedido do povo, o corpo do imperador e da imperatriz foram trasladados para o Brasil e sepultados no mausoléu imperial da Catedral de Petrópolis,